Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Nós falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, uma escola teológica fundada aqui por mim em 1992. Eu sou o pastor Ilmar Sattler Merik Eler Kaiser, oriundo de Alemanha, do Pentavô, veio da Alemanha em 1837. Nossa família Sattler é uma família muito grande, também tem a família Merik, também muito grande no Brasil, Eler e Kaiser, que é César, né? Nós somos descendentes protestantes, eu fui presbiteriano até os meus 17 anos por aí, batizado com o Espírito Santo aos 11 anos, comecei a frequentar esse ministério tabernáculo e depois fui para Brasília, onde estudei, voltei em 1987 e aqui fui consagrado como pastor no Ministério Tabernáculo, onde exerci muitos cargos, vice-presidente, tesoureiro, coordenador regional, pastor de igreja local, e hoje estamos ocupando apenas o cargo de diretor do seminário. Estamos aposentando já, né? Aqui na rede estadual de ensino, estou lecionando no estado de Minas, Geografia e Sociologia. Geografia aposentando, Sociologia ainda falta muito. Nós estamos estudando aqui os livros de teologia do quarto livro, a matéria História de Israel. E nós estamos tratando do curso básico de teologia. Na aula passada nós estudamos o reino de Judá, desde o ano 930 até o ano 586, quando caiu, com o último rei chamado Zedequias, que reinou 11 anos. E agora vamos estudar hoje o exílio, né? Vamos falar então do exílio e do retorno do exílio aí, aproximando do fim dessa matéria aí, a história de Israel no Velho Testamento, para depois dar uma pincelada no Novo Testamento. Então nós vamos encontrar os últimos dias de Judá, quando Nabopolassar, no ano 626, começa a reinar, derrubando lá o império, os impérios que estavam ao seu redor ali. Depois ele derruba o Império Assírio no ano 612, quando cai Nínive, né? É o último bastião do Império Assírio. Ele juntou-se com a Média. E nós temos então Nabopolassar reinando até o ano 605, quando Nabucodonosor assume o comando. E nesse ano 605 começa a invasão. Nesse primeiro ano, ele já invadiu Judá, já teve naquela batalha ali no alto, e desceu até Judá. E a primeira invasão de Nabucodonosor, já no reinado de Eliaquim, ou Jeoiaquim, né? Ele leva então a primeira leva de exilados, né? Mentira, de cativos. Não é exilado, é cativos. E ele então coloca o rei Eliaquim sob sua tutela, como coligado dele. Então 605. Nessa leva de 605 é que vai Daniel. Daniel e os seus amigos. Daniel, Azarias, Misael, né? E o seu outro lá, colega. Os quatro, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E eles então, nessa primeira parte aí, nós encontramos a primeira leva de cativos que são a invasão da Babilônia. 609. No ano, mais ali no ano 597, 98, a segunda invasão. Nabucodonosor vem novamente na guerra, e então vai a segunda leva. Nessa leva aí vai a tropa, a corte, né? Joaquim, Eliaquim morreu, o filho dele Joaquim assumiu, reinou por 3 meses, e ele se entregou para o rei Babilônia. Ele é levado então em 598, e Joaquim tem 18 anos, ele vai ficar preso ali até por 37 anos, ele ficará preso em Babilônia. Então foi o rei deportado, toda a corte foi levado tudo, isso consta nas crônicas babilônicas, tem tudo isso contando lá. E aí então é nomeado Zedequias para reinar. Zedequias então jura diante de Nabucodonosor que vai ser fiel, mas logo depois desvia-se também. E aí nós temos a terceira e última leva de gente, né? 586, 587. Nabucodonosor cerca a cidade por 18 meses, depois abre uma brecha lá, Zedequias tenta fugir, eles apanham Zedequias nas campinas ali, e subindo lá, indo para o Jordão, e ele arrancado os olhos dele, mata os meninos dele na frente dele, e ele vai preso em Babilônia também. Aí leva também mais pessoas, mata um montão de oficiais, e Nebuzaradan, que é o capitão da guarda, vem depois de um mês na cidade e arrasa com tudo. Quebra os muros, queima as casas, e faz uma
pilhagem total no templo, leva as últimas coisas que haviam ficado por ali. Então a data é 19 de julho de 586, quando houve a queda oficial de Jerusalém. Depois, no mês seguinte, Nebuzaradã, capitão da guarda, vem e acaba com tudo. Calcula-se que 4.600 homens da classe de dirigente judaica têm ido para o exílio nesse tempo aí. E somado todo mundo, quase 20 mil. E ele deixa então a população local com Gedalias. Esses Gedalias então foram 3 descidas para Jerusalém, né? A gente tem aí. E Gedalias então é o que fica ali na terra tomando conta, com os poucos que ficaram para tomar conta da terra. E deixa uma guarnição babilônica ali. Mas logo depois a gente tem o caso acontecido, que é o Ismael, filho de Netanias, né? Ele vem e matam Gedalias. E a coisa fica pior ainda, né? Porque eles não acreditam. Gedalias fala, vamos ficar quietinho aqui, gente. Vamos obedecer as ordens aqui do rei de Babilônia. Vai dar tudo certo e tal. Mas ele não acredita. Ele foi assassinado depois por um nacionalista Ismael, né? Ismael, filho de Netanias, em outubro do mesmo ano. E assim eles descem para o Egito e vão ficar ali no Egito, onde Jeremias também tem uma participação muito grande nesse tempo aí, né? Que a história desse período também é escrita por Jeremias. Jeremias começou a profetizar no reinado de Josias. Parece que é no ano 13 de Josias. E vai até depois que acaba tudo. Então passou pelo restante do reinado de Josias, mais 11 anos de reinado de Eliaquim, com 11 de Ezequiel, 22, com mais 3, 22 anos e 6 meses de reinado dos filhos de Josias, e ele depois ainda vai com o pessoal que desce para o Egito. Eles consultam eles, entram para falar se ele deveria não ir para o Egito, e fala que não vão não. Que Nabucodonosor vai lá no Egito. Eles não acreditaram e desceram e foram parar no Egito. E aí ele não sabe. Deve ter morrido no Egito. Ele tinha um fiel escudeiro dele chamado Baruque, né? Esse Baruque escreveu muita coisa. Jeremias é o maior livro que tem na Bíblia, tirando Salmos, que é o maior de todos, depois é Jeremias, que tem 52 capítulos. Muito maior que Isaías, que tem 66. Mas como? Tem mais volume, muito mais palavras existe no livro de Jeremias do que no livro de Isaías. Tem 66 capítulos. E aí a história anda, né? O reino de Nabucodonosor morre, passa para Evil-Merodach, depois vem Neriglissar. Neriglissar também é assassinado. Vem Marduk-Labash, filho dele que reina um pouquinho. E aí vem Nabonídio, que era cunhado de Neriglissar, também era genro de Nabucodonosor, assim como Neriglissar também era genro. E aí, depois caiu Nabonídio e ficou reinando com regência com o filho dele, chamado Belsazar. E o reino cai no ano 538, 539. Dario e Cira tomam posse do novo império, o Império Medo-Persa. E aí, a primeira leva que vai voltar, né? A gente começa a falar agora do retorno de Israel. A primeira leva vai com Zorobabel, com Sesbazar. Essa primeira leva é no ano de 538, 539. E eles vão levando aí os utensílios do templo, que o Ciro manda reconstruir o templo. E eles chegam lá em 538 por aí, né? Depois nós temos a segunda leva, que já vai no ano 458. Já vai com Esdras, essa segunda leva. Vai com Esdras. Ele, então, vai um escriba da lei de Deus, mostra a sua genealogia todinha. Essa segunda leva vai para Jerusalém, levando 650 talentos de prata, 100 talentos de prata em objetos, 100 talentos de ouro. E nesse tempo aí eles então começam a reconstrução que haviam iniciado lá com Zorobabel e Sesbazar e Josué, sacerdote. Eles haviam feito um altar e começado o templo, mas houve impedimentos, o templo ficou parado algum tempo, só veio concluir o templo no ano 515, 516 a.C. E a terceira leva chega lá no ano 20º de Artaxerxes com Neemias. A terceira leva, no ano de 545, é quando começa a contagem das 70 semanas de Daniel. Então, Judá caiu por causa dos pecados dele, né? Desses reis, Manassés terrível.
e Israel caiu devido aos pecados de Jeroboão e de Nebate. Então nós vamos encerrando por aqui a história, quase a história dos tempos do Velho Testamento de Israel, né? A história de Israel, do nosso livro, texto aqui. Vamos então encerrando. Os profetas desse tempo aí já falamos são Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último profeta do ano mais ou menos 400. Essas levas aí. E depois nós temos o período do Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, Alexandre o Grande, que vai reinar durante um período também e vai conquistar Jerusalém. Depois nós temos então a morte de Alexandre, divide em 4, né, o império dele. Antíoco por um lado, que vai dominar a Síria, né, por ali afora. Tem Ptolomeu, que fica no sul, Seleuco, e aí a história vai andando. Daniel relata essa história todinha, dizendo que o rei ia subir, descer, ia coligar o reino do norte com o sul. Depois a gente encontra o período do Antíoco Epífanes, que é um rei muito malvado, perverso, que sacrificou a porca dentro do templo. E tem a rebelião dos Macabeus, que se levantam, Matatias era o pai, Judas Macabeu seguiu o pai e consegue livrar Israel, Jerusalém, desses reis sírios, né? O pessoal dos Antíocos. Esse Antíoco era Antíoco Epifânio IV. Ele era terrível, né? Ele é chamado até de Anticristo. E os Macabeus vão reinando e depois apresentam-se os Edomeus. Começa com Hircano, que é pai de Herodes, depois Herodes o Grande, que morre no ano 4, Jesus teria nascido no ano 6 a.C. Depois de Herodes o reino se divide em 4, né? E Filipe e Lisânias, Arquelau ficou com Jerusalém, depois ele perdeu, Roma começou a nomear procurador, Pilatos, Félix e Festo, etc. E o Antipas ficou na Galileia. João Batista foi assassinado por Herodes Antipas, pedido da Salomé, não é isso? E Herodes Antipas também é do tempo de Jesus. Depois um outro Herodes que aparece, já é no tempo de assassinato de Tiago, né? Tiago foi assassinado. Não Tiago, irmão de Jesus, Tiago, irmão do João, pelo rei Herodes Agripa, né? Neto do Herodes o Grande. Então, a história de Israel, do Velho Testamento, nós encerramos ela aí. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.